dia. Gostaria de lhes falar sobre o Projeto Brasil Forte, cuja proposta é simplificar o sistema tributário no Brasil. Eu, Miguel Boab, sou engenheiro mecânico formado pelo ITA e mais tarde fundei a DataSul, onde nós tivemos a oportunidade de implementar sistemas de ERP em milhares de empresas no Brasil. Dentre essas implantações, dentre esses sistemas, faziam parte os sistemas fiscais, de maneira que temos um profundo conhecimento das dificuldades da empresa em relação aos sistemas fiscais. Mais tarde, tive a oportunidade de fundar a NeoGrid, onde a NeoGrid, por sua vez, faz a integração entre esses diversos ERPs, bancos e governo. Temos, portanto, todas as mensagens que integram o ERP com os bancos em relação a transações bancárias, cobranças, como também temos as transações com o governo, a parte toda do SPED, toda a parte fiscal, hoje já implementada em milhares de empresas em nosso país. Tive também a oportunidade de conhecer pessoalmente o Sr. Eliyahu Goldratt, com quem eu aprendi muitos conceitos, muitas técnicas, e uma delas é a que foi aplicada no desenvolvimento desse sistema, que é o Thinking Process. É a parte do projeto holístico utilizando a metodologia do Thinking Process da teoria das restrições. O objetivo desse projeto é fomentar o desenvolvimento econômico no Brasil através da simplificação tributária e, assim, aumentando a formalidade na nossa economia. A uma primeira análise do Brasil, nós teríamos inúmeros problemas. Porém, um estudo mais holístico mostra que o que temos é uma sequência de causas e efeitos indesejáveis que comprometem o desenvolvimento do país. Numa análise convencional, nós abordamos os problemas de forma isolada, tentamos resolver os problemas um a um. Porém, na metodologia da teoria das restrições, nós abordamos os problemas de uma forma holística. Precisamos analisar todos os problemas de uma forma conjunta. Partimos da premissa que, para esse estudo, a legislação tributária permanece inalterada, ou seja, todas as propostas aqui colocadas não pretendem alterar a legislação existente. E a implantação, ela compete exclusivamente ao Poder Executivo. Na teoria das restrições, nós aprendemos que para melhorar o todo, nós não precisamos melhorar tudo. Basta identificar e resolver o problema restritivo, que os demais problemas serão resolvidos por decorrência. Quando temos um problema complexo, sempre haverá uma solução simples. Todo sistema complexo tem uma simplicidade inerente. A teoria das restrições nos diz que a complexidade de um sistema é medida pelo número de pontos que se deve tocar para impactar todo o sistema. Então, nós temos um sistema independente com círculos não integrados e temos outros sistemas que têm conexões. No primeiro exemplo, como os círculos estão independentes, nós, para impactarmos todo o sistema, precisaríamos tocar em 7 pontos. Porém, num sistema integrado, com um único ponto de contato, nós conseguimos impactar todo o sistema. Então, a complexidade de um sistema depende do número de pontos a tocar para se impactar todo o sistema. E simplificar significa reduzir o número dos pontos de contato. Portanto, o sistema integrado, ele é
muito mais simples do que um sistema onde cada ponto precisa ser tocado independentemente. Queria falar um pouco de um outro conceito, ortodoxia. Ortodoxia é tudo que fazemos, não sabemos por que fazemos, mas continuamos fazendo. E as ortodoxias têm as suas origens nas restrições tecnológicas. Antes da tecnologia, muitas regras de negócio foram criadas. O fato é que quando essas restrições tecnológicas foram eliminadas, as regras continuaram as mesmas. E para exemplificar esse conceito, eu gostaria de falar, por exemplo, de hotéis. Por que nos hotéis o check-in é meio-dia e o check-out é meio-dia? Porque antes da tecnologia, quando as reservas eram feitas em papel e lápis, convencionou-se que os hóspedes entram meio-dia e saem meio-dia. O fato é que a tecnologia mudou, reengenheirou-se todas as regras de sistemas, todos os processos de administração de hotéis, mas a regra inventada antes da tecnologia permaneceu, que o hóspede entra meio-dia e sai meio-dia. Evidentemente, esta é uma regra que poderia ser mudada, já que a tecnologia nos permite agir diferente. Da mesma forma, eu gostaria de falar da ortodoxia nos nossos sistemas tributários. Antigamente, quando os reis cobravam os impostos em mercadoria, ou seja, eles não tinham tecnologia, e se o contribuinte ele tinha carneiros, o rei fazia um controle sobre a circulação da mercadoria e então ele recolhia esse seu tributo em mercadoria, no exemplo, em carneiros. O fato é que a tecnologia mudou. E hoje, o governo quer receber seus impostos em dinheiro. Mas se queremos, ou se o governo quer receber os impostos em dinheiro, deveria fazer um controle da circulação do dinheiro e não mais da mercadoria. Vamos entender o projeto. Se nós analisarmos a árvore da realidade atual, nós vemos que temos apenas 4 problemas raiz e todos os demais são efeitos daquele problema raiz. O imposto é declaratório. Isso é fato, é um problema raiz. O recolhimento é por iniciativa do contribuinte. As transações bancárias não têm suporte contábil. Então, nós temos o sistema de cobrança bancária, de emissão do boleto, mas essa cobrança bancária, ela não tem integração com o sistema fiscal, ou seja, qualquer pessoa, qualquer empresa pode emitir um boleto de cobrança, emitir ao banco uma mensagem de cobrança, sem que esta cobrança tenha uma nota fiscal como suporte. O sistema de cobrança bancário não está integrado com o SPED. E, finalmente, os incentivos fiscais que são promovidos pelos estados. Então, a forma de ler essa árvore da realidade atual é que, se o imposto é declaratório, então haverá sonegação. Se o recolhimento é iniciativa do contribuinte, então haverá inadimplência. Se as transações bancárias não têm suporte contábil e fiscal, e se o imposto é declaratório, então teremos
informalidade. Se temos inadimplência, então é criado um programa para recuperar a inadimplência, por exemplo, o Refis. Se temos o Refis, então existe um tipo de um incentivo a uma redução da arrecadação. Se temos incentivos fiscais promovidos pelo Estado, nós temos uma elisão fiscal. Se temos a informalidade, cria-se programa tipo simples para acabar com a informalidade. Se temos sonegação, cria-se programa tipo substituição tributária para que se evite a sonegação. E assim temos uma sequência de causas e efeitos e que certamente cada um poderia lembrar de vários outros pontos que nós temos e que, na verdade, são sequência, são efeitos de alguns problemas raízes. E tudo isso, de alguma forma, traduz-se em aumento da alíquota dos impostos e que vão realimentar os problemas raízes. O que temos, então, é um grande conflito. Para atingir o desenvolvimento econômico, nós devemos garantir a arrecadação dos tributos ao Estado. E para garantir a arrecadação dos tributos ao Estado, tem sido necessário manter um sistema complexo de declaração, apuração e recolhimento dos impostos. Porém, para atingir o desenvolvimento econômico, nós devemos também garantir a competitividade das empresas. E para garantir a competitividade das empresas, seria necessário obter um sistema simples de apuração e recolhimento dos impostos. Agora, nós temos alguns pressupostos limitantes. Para garantir a arrecadação dos tributos ao Estado, tem sido necessário manter um sistema complexo de declaração, apuração e recolhimento. Por quê? Aqui é que nós temos pressupostos limitantes. É porque nós acreditamos erroneamente que os impostos devem ser cobrados pela circulação de mercadorias e que os impostos têm de ser apurados e recolhidos por iniciativa do contribuinte. Enquanto acreditarmos erroneamente nesses pressupostos, nós não teremos resolvido o problema tributário no país. Então, os impostos não precisam ser cobrados pela circulação de mercadorias e os impostos não precisam ser recolhidos por iniciativa do contribuinte. A tecnologia hoje permite que os impostos sejam apurados pela circulação de dinheiro e recolhidos pela movimentação no sistema bancário. Se analisarmos agora os nossos problemas à raiz e resolvermos os problemas raiz, veremos que todos os efeitos passam a ser eliminados. Então, agora, o imposto passa a ser calculado automaticamente pelo Estado. Agora, o recolhimento, que antes era iniciativa do contribuinte, passa a ser automático pelo sistema bancário. As transações bancárias que não têm hoje um suporte contábil passam a ter um suporte contábil. Toda cobrança bancária deve especificar qual é a nota fiscal que está gerando esta cobrança bancária. E os incentivos fiscais promovidos pelos estados têm que chegar a um conceito de equalização das alíquotas. Se nós aplicarmos essas soluções aos problemas raízes, veremos que a sonegação passa a ser eliminada, inadimplência passa a ser eliminada e assim sucessivamente todos os demais problemas. Por hipótese, quando tínhamos o CPMF,
não se falava em inadimplência de CPMF, não se falava em sonegação de CPMF. O grande problema que nós tínhamos com o CPMF é que ele era um imposto que ele era cumulativo nos vários níveis da cadeia. E a nossa proposta é diferente disso. Tendo, então, eliminado as causas raízes, vamos ver como ficaria a nossa árvore da realidade futura. Em aplicando as soluções no problema raiz, teremos uma drástica redução da sonegação, uma drástica redução da inadimplência, drástica redução da informalidade, fim da guerra fiscal, fim da elisão fiscal, desoneração do judiciário, drástica redução da corrupção, desoneração do contribuinte e o principal, tudo isso levaria a um aumento expressivo de arrecadação, sem que as alíquotas em si sejam aumentadas. Implementação. Então, como a primeira estratégia nesse projeto, nós escolhemos um dos tributos, no caso, o PIS/COFINS. Então, o recolhimento do PIS/COFINS passa a ser por regime de caixa pelo sistema bancário. O recolhimento passa a ser sobre o caixa agregado. Então, não é mais um processo cumulativo. Então, toda a transação bancária de uma empresa que tem o CNPJ, toda a transação bancária deverá informar o CNPJ de contrapartida. Nós já temos isso hoje. Então, toda empresa, ao pagar pelos seus insumos, terá o crédito escritural do valor dos impostos pagos, automaticamente pelo sistema bancário. Então, ao contrário do que era no CPMF, onde toda a transação era tributada, aqui, quando há um pagamento dos insumos, existe um crédito escritural do imposto da empresa que pagou, ou para a empresa que pagou. Toda empresa, ao receber um depósito referente a uma transação de venda de produtos ou serviços, terá o débito do valor do imposto compensado por aquele crédito escritural que houve pelo pagamento dos insumos. E isto também automaticamente pelo sistema bancário. Ainda, sobre o PIS/COFINS, a contribuição referente às vendas ao consumidor será cobrada pelos depósitos feitos pelas operadoras de meio de pagamento ao comerciante. Então, quando o comerciante vende ao consumidor final, o recolhimento do imposto é quando ele receber o valor dessa venda das empresas do meio de pagamento. Ao receber, automaticamente o imposto é debitado. E as vendas a dinheiro? As contribuições referentes às vendas a dinheiro serão recolhidas com base no cupom fiscal, como é hoje. Mas aqui é um volume muito menor de vendas do que as vendas feitas pelos meios de pagamento. As contribuições arrecadadas diariamente pelo sistema bancário serão transferidas automaticamente aos cofres da União, diariamente. E como falado anteriormente, a não cumulatividade do tributo será plena. Apenas as exceções serão reportadas pelo contribuinte. O que nós estamos falando aqui é uma linha, é uma direção da solução. Alguém pode dizer, mas agora existe determinado depósito que foi feito por uma
empresa jurídica, e como é que nós vamos fazer se essa empresa, por exemplo, é um aumento de capital? Então, esse aumento de capital, que o sistema poderia ter interpretado erroneamente, aí cabe sim o boletim, a declaração, e são as exceções que serão reportadas pelo contribuinte, aonde ele estará registrando, por hipótese, esse crédito do imposto. E estas exceções é que serão reportadas e, eventualmente, fiscalizadas pelo nosso fisco. E, certamente, todos esses reportes como exceção, eles terão suporte contábil. As táticas. Para implementar o sistema, deveríamos fazer algumas implementações tecnológicas. A obrigatoriedade de que toda transação bancária entre empresas jurídicas tenha o CNPJ de contrapartida. Isto, inclusive, já existe hoje. A obrigatoriedade de inclusão do número da nota fiscal eletrônica em todas as mensagens eletrônicas de cobrança e de AI financeiro para os bancos. Ou ainda, qualquer emissão de boleto tenha que identificar a nota fiscal de origem daquela cobrança. A partir de uma data de corte, determinadas contribuições ou impostos passam a ser recolhidos automaticamente pelo sistema bancário. Vejam que em todo esse sistema, as alterações elas são praticamente de sistemas já existentes e de muito fácil implementação. Pode-se definir uma data de corte, por hipótese, dentro de 3 meses, e deveria-se, sem dúvida, estudar a forma de transição, aonde o crédito, então, existente, ele passa a ter uma carga do imposto declarado pelo contribuinte e, dali para frente, teremos a continuidade do sistema. Resolvido os problemas, que os sistemas tenham sido devidamente testados, ajustados, que se conheçam as bases de contribuição, que se conheça a movimentação financeira. O próximo passo é que o recolhimento do IPI passa a ser por regime de caixa pelo sistema bancário. O imposto será calculado com base nas alíquotas estabelecidas para cada ramo de atividade, conforme a tabela do CNAE. Aqui temos um exemplo da tabela CNAE, que mostra então os vários setores de atividade e que o IPI poderá se enquadrar, ou já hoje se enquadra, basicamente dentro desses vários ramos de atividade. A própria tabela CNAE, ela também pode descer ou desce a subníveis em relação ao que está aqui. E alguém há de perguntar, mas e se uma empresa se enquadra em vários ramos de atividade? Para cada ramo de atividade, ela deveria ter um documento específico. Finalmente, agora o ICMS passa a ser por regime de caixa pelo sistema bancário. Então, nas mensagens eletrônicas de cobrança bancária, deverá ser especificado o estabelecimento de origem. Sabendo o estabelecimento de origem, nós sabemos o estado que terá o crédito desse imposto. Então, o recolhimento do ICMS observará o estado de origem conforme o CNPJ dos estabelecimentos. As operadoras do meio de pagamento farão depósitos ao CNPJ matriz, fazendo constar na transação eletrônica o estabelecimento que fez a venda ao consumidor. Então, por hipótese, se essa venda ao consumidor foi feita no Rio de Janeiro, esse estabelecimento foi identificado de maneira que o crédito
possa ser então aplicado ao Estado do Rio de Janeiro. E, por consequência, saberemos também qual foi o município aonde foi feita essa venda. De maneira que a gente poderia já fazer um exercício do que seria o ISS ou do que seria o retorno do ICMS aos municípios. E assim, com as soluções propostas, nós passamos a dispor de simplicidade tributária e formalidade na economia, garantindo a arrecadação dos tributos ao Estado e garantindo a competitividade das empresas, podendo assim atingir o desenvolvimento econômico. Esta então é a nossa proposta do projeto Brasil Forte. Eu gostaria de agradecer ao empresário Romeu Chapchap, Sr. Paulo Germanos, Sr. Carlos Alberto Campilongo, que desde o início do nosso projeto em 2003 muito se motivaram e me motivaram a dar continuidade a isso que apresentamos hoje. É um projeto coerente, é um projeto lógico, muito bem estruturado e que permite, sem dúvida, um grande benefício ao nosso país, a toda a nossa economia como um todo. Este é o nosso projeto. Muito obrigado.